e abra as nossas mentes como Ele fez com os discípulos após a ressurreição. Amém. Podem sentar. Afinal de contas, por que nós casamos? Quem não tem o dom do celibato sempre busca um casamento, um relacionamento. Por que nós casamos? Por que o Sérgio casou com a Isabel, Sérgio? Boa pergunta. Por que a dona Margarida casou com o seu quente? Né? Nós casamos ou namoramos porque sentimos um vazio na vida, como homem ou como mulher. E procuramos completar esse vazio numa outra pessoa. É tão bom chegar em casa depois de um dia de trabalho e poder conversar com a esposa ou com o marido. É tão bom ver a casa cheia de crianças, de filhos, né? E uma criança é capaz de encher uma casa, duas ainda mais. Essa alegria familiar completa o nosso vazio. Por isso nós casamos. E essa ideia de completude que a Bíblia usa quando fala do casamento, ela também usa para falar do nosso relacionamento com Deus. De certa forma, se eu pergunto para o Sérgio por que ele casou, nós podemos perguntar para Deus: por que você criou o ser humano? E Deus responderia a mesma coisa. Boa pergunta. Mas ele diria: porque eu gosto de me relacionar, eu gosto de alguém estando comigo. E nesse caso, foi o ser humano criado por Deus. Deus, então, de certa forma, ele preenche um vazio que havia no universo. E ele deseja, então, ter o ser humano como companheiro na criação. Por isso que o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento de completude. A Bíblia usa diversas vezes, desde os profetas, a figura do casamento para falar da história de Deus e o seu povo. No Antigo Testamento, todos aqueles que acreditavam que o Messias viria. E hoje, aqueles que creem que o Messias, o Salvador, já veio. O livro de Apocalipse, no capítulo 21, que nós lemos agora há pouco, ali retrata o casamento final entre nós, a noiva, e Jesus, a igreja. O problema é que com o pecado, tanto o casamento nosso com Deus, como o casamento humano de homem e mulher, foi manchado por um vazio muito maior. O pecado cria um vácuo que não deveria existir entre nós e Deus, e entre nós e uma outra mulher, entre a mulher e o homem. E esse vácuo, esse vazio, ele se mostra ainda mais forte quando nós choramos, quando nós nos entristecemos, quando nós sofremos de depressão, quando nós enterramos uma pessoa amada. É nessas horas que a vida mostra que de fato há um grande vazio que permeia toda a nossa existência. Por que será que nós corremos tanto contra o relógio? Por que nós não ficamos satisfeitos apenas com o nosso trabalho, mas procuramos sempre preencher a nossa vida com mais um curso, com mais uma promoção no trabalho, com um salário maior e assim por diante? Por que tantas pessoas só se completam quando estão fazendo aquilo que lhes traz prazer? Seja viajando, seja num hobby, comprando um carro novo, comprando sapatos novos e assim por diante. Tudo isso tem uma resposta, porque a nossa vida, ela é vazia. Ela é vazia de outra pessoa, por isso casamos, mas ela é vazia ali dentro. Ali onde nenhuma pessoa consegue completar. Diante desse vazio que não é algo novo, vem desde Adão e Eva. Os antigos tinham um lema, por causa desse vácuo. Os antigos gregos, eles diziam assim: aproveite o dia. Todo mundo deve ter já ouvido falar do termo carpe diem, né?
Alguns até acham que é um termo positivo, mas na verdade não. O termo carpe diem, que usa lá no desenho da Disney, não quer dizer um bom dia apenas. Quer dizer assim, ó, viva esse dia porque amanhã você vai morrer. Então aproveite esse dia ao máximo, coma, beba, enche a cara, se joga na diversão, porque amanhã você está morto. É isso que significa. É esse o lema que os gregos tinham. Comamos e bebamos porque amanhã a gente vai morrer. Então aproveite agora, né? Porque o vazio da vida era insuportável para os gregos, não saber o que vai acontecer amanhã. Assim como é insuportável para nós hoje. É por essa razão que tantas pessoas buscam preencher a sua vida com coisas supérfluas. O shopping às vezes se torna um grande templo de pessoas buscando completar a sua vida, seja por meio das compras, seja por meio do cinema e assim por diante. O estádio de futebol então está cheio de pessoas com as vidas vazias, mas que pelo torcer do seu time encontram algum preenchimento momentâneo. É por isso que pessoas se matam por causa de futebol. É por isso que um assaltante queima uma dentista no escritório dela, no consultório dela, porque a vida dele é vazia. Ele se completa sendo cruel com outras pessoas. A gente poderia enumerar muitos outros exemplos dessa busca do carpe diem, dessa busca do complete, coma, beba, faça o que você quiser, porque amanhã você vai estar morto mesmo. E assim nós continuamos vivendo. Na verdade, a Bíblia compara esse medo do vazio com um mar terrível. Por isso João fala ali que o mar sumiu em Apocalipse 21. O mar para os antigos judeus era o lugar de terríveis e monstruosas feras, especialmente para os judeus que não navegavam muito. Então o mar trazia um sentimento negativo. Era o símbolo do vazio que nós sentimos hoje. Era o lugar onde o Leviatã e o Kraken, que eram dois monstros mitológicos de povos antigos, viviam. E de certa forma esse mar, mesmo você longe dele, uma hora ele te pega como num tsunami. Que coisa esquisita, que paradoxo, né? Que mistério. O vazio, na verdade, é algo que preenche a sua vida de mais vazio. O vazio é um mar que inunda a sua vida como um tsunami, de mais vazio, mais vácuo. Por isso, façam silêncio agora, né? Escutem o vazio que existe em seu coração, em nossos corações. Escute o vazio que está na sua alma, na sua existência. Aquele vazio que te incomoda, que não deixa você dormir direito, que não deixa você sossegar, que faz com que você busque preencher a sua vida de um monte de atividades. Esse vazio está lá e ele é insuportável. Se nós prestarmos atenção, esse vazio silencioso fala com a gente. E ele só pode ser quebrado por uma voz que clama. Uma voz que diz assim: Gegonan, Gegonan. O silêncio torturador do vazio é vencido somente pelo grito alto do Cordeiro de Deus que vem e das suas hostes celestiais que o louvam e o recebem. O que será que significa essa palavra que quebra esse vazio, esse silêncio? O que significa o Gegonan? Ele tem a ver com outra palavra que a gente aprendeu esse ano na Páscoa, o tetelestai. O que significa tetelestai? Quem lembra? Está consumado, mas não é só está consumado, não. O que está por trás do está consumado? Quando Jesus fala tetelestai, está pago, está quitado, terminei a dívida de vocês, está feito. O Gegonan significa está consumado também, mas num outro sentido. Se lá na cruz Jesus disse tetelestai e pagou a nossa dívida, consumou a nossa salvação,
Quando ele voltar como noivo, os anjos dirão Gegonan, Gegonan, ou seja, está consumado. Gegonan significa que o casamento do noivo com a noiva está completado. Quando Jesus voltar, o mar sumirá, diz o apóstolo João, e as primeiras coisas, esse mar do vazio, esse mar terrível da solidão, ele sumirá completamente. Então, quando você ouvir o canto dos anjos dizendo está consumado, Gegonan, está completado, é porque Jesus voltou e consumou o casamento dele com a sua noiva, que somos todos nós. Essa palavra era usada pelo noivo e também pelos convidados. Quando eles tinham a primeira relação, né, marido e mulher, o noivo trazia um pano e mostrava o sangue da noiva, provando o quê? Que o casamento havia sido consumado com sucesso. Aqui está a prova. E ele gritava, está consumado. Lá no Antigo Testamento, ele gritava Gegonan, e mostrava o pano manchado de sangue. E com esse pano ele corria pelos convidados que aguardavam o dia amanhecer depois da noite de núpcias para mostrar: Gegonan, está consumado, eu de fato agora estou casado. E o pano passava de mão em mão pela mão das mulheres como motivo de alegria. Olha só o sangue da noiva aqui. De fato consumou-se o casamento. Em Apocalipse 21 nós temos essa mesma cena. João diz ali: eu vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. E continuou: Gegonan, Gegonan, uma voz disse no céu, a voz que vem do trono: Gegonan, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. E aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão os meus filhos. Eu serei o Salvador deles, e eles serão o meu povo. Eu serei o marido deles, e eles serão a minha esposa. O casamento está consumado. Nesse último dia, na volta de Cristo, o apóstolo João compara a vida eterna que nós teremos com um casamento entre nós e Jesus. Esse dia será o dia de beber da água da vida, não mais da água do mar terrível que traz o vazio, mas da água da fonte que traz a vida. A gente tem que agora lembrar uma coisa. No casamento dos antigos, de quem era o sangue no lenço ou na roupa de cama? Era da noiva, mostrando a virgindade dela. O problema é que a Bíblia, quando fala do casamento entre nós e Deus, entre nós e Jesus, sempre mostra que nós somos uma noiva que não é pura, não é mais virgem, se manchou, se maculou, sujou o leito nupcial por causa do pecado. O profeta Ezequiel e Jeremias falam que o povo de Deus, nós, somos como uma prostituta que se deita com inúmeros e vários ídolos e comete muitos pecados. Então é impossível haver o sangue da noiva no Gegonan, quando Jesus voltar para se casar conosco. E ele sabe disso. O sangue que nós podemos colocar no lenço que prova o casamento, ele é um sangue que, na verdade, eu vou mostrar para vocês aqui, é um sangue que não perdura. É um sangue que, quando ele escorre, ele vai sumindo aos poucos. É um sangue falso. Nós não temos nada de bom para mostrar a Deus. É por essa razão que o nosso casamento não é consumado com o nosso sangue, mas é consumado com o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro Divino morto na cruz que é apresentado para mostrar: Gegonan,
está consumado, está feito, tudo está completado. Se hoje nós podemos aguardar esse casamento, é porque lá no passado Jesus disse, tetelestai, tudo está pago, e amanhã ele dirá gegona. Esse será um dia de grande alegria. João diz que nesse dia, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Deus enxugará de nós todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. As primeiras coisas já passaram. Agora a morada de Deus está entre os seres humanos. E no Gegonan final, Deus vai morar conosco e nós seremos o seu povo. Deus estará conosco e será o nosso Deus. Se a gente fizer silêncio agora, vivemos entre o tetelestai e o Gegonan, as duas consumações. Nós ouvimos ainda o silêncio e o vazio que reina em nosso coração. Assim como quando estamos na praia e ouvimos as ondas do mar silenciosamente. O vazio está aí ainda. Mas ao lado desse vazio que está presente em nossos corações, nós temos os dois gritos de Jesus. Está consumado. Tetelestai. Está consumado. Gegonan. Por isso, diante desses dois gritos, nós conseguimos suportar o vazio da vida com muito menos sofrimento. Porque o que faz a gente encarar o mar é a esperança de um dia ter as lágrimas secadas pelo Cordeiro de Deus. Não vivam como se amanhã vocês fossem morrer. Não sigam o carpe diem, comer e beber porque amanhã morreremos todos. Sigam o tetelestai, o Gegonan. Vivam a sua vida, amem o próximo como Jesus disse. Amem porque amanhã o nosso casamento se aproxima. Que Deus nos guarde neste noivado, neste aguardo, nesta esperança. Que vocês amem uns aos outros com todo o coração. Amém.